sobre o livro A Arte Moral de Educar o Filho. Convidamos a todos que puderem permanecerem e aqueles que não puderem, não tem problema. Podem sair com muito amor, com muita paz e que Deus abençoe a todos. Nós vamos então fazer a abertura do nosso trabalho lendo o nosso Evangelho. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 9. Instruções dos Espíritos, que nos fala sobre a verdadeira propriedade. É uma mensagem do Espírito Pascal, que diz assim: verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, ele desfruta durante a sua permanência na terra. Mas, visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real. Então, o que é que ele possui? Nada do que é para o uso do corpo, e tudo o que é para o uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que leva consigo, o que ninguém tem o poder de lhe tirar, e o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Unicamente do homem depende estar mais rico ao partir daqui do que ao chegar na terra, porque do que ele houver adquirido, em bem resultará a sua posição futura. Quando um homem vai para um país distante, ele arruma a sua bagagem com objetos que tenham uso naquele país, e não com aqueles que lhe seriam inúteis. Procedei, pois, da mesma forma com relação à vida futura. Fazei provisões de tudo o que nela poderá vos servir. Ao viajante que chega a um albergue, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que tem menos recursos, é dado um não tão bom quanto ao primeiro. E aquele que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece ao homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. O seu lugar depende das suas posses, mas não é com o ouro que ele pode pagá-lo. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? No entanto, lhe será perguntado: o que trazes? Não se calculará o valor de seus bens nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. E de acordo com esses cálculos, o operário pode ser mais rico que o príncipe. Inutilmente, o homem alegará que antes de deixar a terra, pagou em ouro a sua entrada, pois ouvirá como resposta que ali os lugares não são comprados, mas ganhos com o bem que se fez. Que com a moeda terrestre ele poderia comprar terras, casas e palácios, mas ali tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Bem-vindo, e vai para o primeiro lugar onde todas as felicidades te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado de acordo com as tuas posses. Pascoal, Genebra, 1860. Então está aí a mensagem da noite de hoje. Estamos nós aqui buscando esse estudo, buscando através do conhecimento o meio, né, as possibilidades de podermos evoluir, de podermos crescer, conquistando assim essas virtudes e podermos, quando desencarnarmos, chegarmos com a nossa bagagem pelo menos um pouco bem arrumadinha e bem cheinha. Né? Então vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, para darmos continuidade ao estudo do livro A Arte Moral de Educar os Filhos.
Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de juntos aqui, trocando nossas experiências, podermos adquirir mais conhecimento e assim, Senhor, melhor fazermos as nossas escolhas durante a nossa estadia neste planeta, como encarnados, para assim chegarmos o mais rápido possível ao destino que nos é predestinado, que nos foi predestinado por Deus, que é a perfeição. E para isso, nós precisamos de todo esse conhecimento que a doutrina nos oferece. Por isso, nós te agradecemos. Ampara o nosso trabalho, ampara todos os companheiros que aqui estão presentes, que todos sejam envolvidos pela tua luz, pela sabedoria, mas principalmente pelo teu amor. E assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade que se faz presente, nos ajudando neste momento, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite aos companheiros que chegaram aí durante a nossa prece. Nós hoje vamos falar de um assunto que é assim muito interessante e que ao mesmo tempo é muito problemático nos dias de hoje, né? Como nos diz o nosso companheiro Oswaldo Magro, né, um autor e um estudioso da doutrina aqui no Rio de Janeiro, ele fala que durante muito tempo o ensino a respeito do sexo foi totalmente bloqueado devido ao falso pudor existente entre as criaturas. E é uma grande verdade, né? O pessoal aí que é mais antigo passou por essa experiência. Não se podia nem pronunciar a palavra sexo há alguns anos atrás. Era proibido, era como se fosse um palavrão. Então, esse falso pudor que veio sendo, né, vivido por muito tempo por nós, foi herdado nesse moralismo, nesse pseudo-moralismo por todos nós, da época vitoriana, onde isso foi muito forte. E agora as criaturas passaram a sofrer, nós começamos a sofrer as consequências dessa omissão, ou seja, a promiscuidade generalizada, né? Então foi dito que tudo era possível, que tudo podia ser feito. Liberdade, liberdade, liberdade. Como assim, como é que eu vou dizer? Para amenizar um pouco aquele período de total proibição, nós ficamos nesse processo agora de promiscuidade, né? Mas aí, como diz o nosso amigo Oswaldo, verificou-se que o fato de não se ensinar sexo e sexualidade ao adolescente não o impediu de praticá-lo dentro de conceitos não condizentes com a dignidade humana. Ou seja, por falta de informação e por essa liberdade que foi muito decantada, principalmente na década de 80 e 90, né, onde de tudo se podia, o nosso jovem saiu por aí achando que podia fazer tudo. E a gente vê aí as consequências não muito boas, né? Então, por que os educadores chegam, então, nesse impasse, né? Chegamos nessa dificuldade, com essa problemática. E o que a gente vai fazer? Nós, pais, educadores, professores, não importa a tios, avós, todos estamos envolvidos nesse processo de educação das crianças e dos nossos jovens. Então, nós precisamos ter essa orientação e falarmos e lermos e estudarmos, procurarmos fontes sobre esse assunto que vai nos ajudar muito no auxílio a orientarmos os nossos jovens. Outra criatura assim que é muito legal, que eu gosto muito, outra escritora espírita, né, e que ela fala muito
a respeito de educação, no seu livro Educação segundo o Espiritismo, ela vem falando uma coisa muito legal a respeito da sexualidade, que a gente precisa ter esse entendimento, né? Esse conhecimento. Seja bem-vindo, Flávio. Primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Então nós precisamos, ok, DH, vai com Deus. Nós precisamos ter essas orientações, como ela nos diz aqui, né? Porque principalmente essa fase da adolescência, ela é largamente enfatizada atualmente, né? Sequer em relação a isso, a essa problemática. Então, o nosso estudo de hoje vai gerar sobre orientações que nós fomos buscar, segundo o nosso amigo Walter Barcelos, a respeito de como tratarmos dos nossos jovens, tratarmos desse assunto com os nossos jovens, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer e que a Dori Encontre ela coloca muito para a gente, é que os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças, são espíritos e não estão aqui passando pela primeira experiência como encarnados. Ninguém, até ela afirma de maneira mais assim, totalizando, ninguém nesse mundo está iniciando uma vida sexual, né? Todos estão retornando o uso do sexo em outro corpo e em outras condições. Nós sabemos que são espíritos que reencarnam. Então já foram adultos, já passaram por essa fase do uso do sexo. E aí o que ela diz para nós, que essa retornada biológica é influenciada pelos estímulos presentes, mas também, sobretudo, pelas heranças do passado, que cada um de nós traz. Como nós lemos aqui no Evangelho. Cada um prepara a sua mala quando vai e carrega, né, aquilo que adquiriu, aquilo que aprendeu quando desencarna. E aquilo que aprendeu de bom ou de não muito bom, ou de ruim, ele vai levar para a próxima encarnação. Então, o que ela diz para nós é muito importante sobre esse aspecto, né? Boa noite, Clara, seja bem-vinda. O problema é que a maioria dos seres humanos, no atual estágio evolutivo, ainda traz desequilíbrios graves, impulsos mal resolvidos, insatisfações profundas nessa área. E é onde a gente vê aí o motivo pelo qual a gente encontra essa situação assim meia um pouco terrível nessa área, né? Assim, diz a Dori, né, o despertar da sexualidade no novo corpo, né, que é a fase da adolescência, onde essa sexualidade começa a aflorar, ela raramente é tranquila e isento de conflitos. Nós encontramos aí os nossos jovens completamente perdidos, muitas das vezes, e por isso cometem essas arbitrariedades que a gente vê aí, em função desse desequilíbrio que vem de outras vidas, né? E aí, o nosso amigo Walter Barcelos, então, vem nos dar orientação a respeito disso. É um assunto que a gente tem que ter muito cuidado, tratar. Boa noite, Joel, seja bem-vindo. Tratar com muito carinho. Nós que já temos assim uma vivência, né? Já temos uma idade, já passamos por essa fase, já passamos por esse aprendizado. Então a gente ainda fica meio que perdido, né? Eu falo isso porque eu convivo muito com jovem em função da minha profissão. Então, a gente percebe, né, que muito pouco eles recebem de orientações, principalmente em casa
dos pais a respeito de sexo, a respeito do que é a vida sexual. Muitos jovens, por incrível que pareça, eles não têm noção do conhecimento do seu corpo. Então, acham que é assim, que sente a vontade, tem que fazer, porque tudo pode. Então, saem por aí e se perdem, né? Daí a gente vê meninas jovens ainda, na faixa dos 13, 14 anos, engravidando. Por quê? Por falta de orientação. Então, é nosso dever, nós que já temos um pouco de conhecimento, um pouco de experiência, virmos buscar mais orientação. E a doutrina tem para nós, isso aí, 10 e 11 anos também, Joel, é verdade, né? Trazer essas orientações para nós. A gente está vendo aí o que está acontecendo a respeito da sexualidade masculina e feminina ser tratada como uma coisa normal a homossexualidade. Não é? Como se fosse criação de Deus. E a gente sabe que não é assim. Não temos nenhum preconceito, até porque nós compreendemos que é uma dificuldade do espírito. Não estamos falando isso aqui com sentido nenhum de denegrir quem quer que seja. Mas nós sabemos que não existe esse terceiro sexo que a sociedade quer impor como uma coisa normal. Então a gente está vendo aí casamentos, né, sendo realizados, adoção, filhos, criação de... Não existe isso, né? Na lei de Deus. Por que isso? Falta de orientação, né? Então, ao nosso amigo Walter Barcelos, foi perguntado como o Espiritismo vê a questão da sexualidade no jovem. E aí ele dá uma resposta muito certa, muito correta, né? Ele diz que não há no Espiritismo uma matéria doutrinária sobre sexualidade específica para os jovens. A doutrina espírita, ela trata do sexo de um modo geral, da sexualidade de um modo geral. Então, nós não temos, assim, dentro da codificação feita por Kardec, nenhum ponto se referindo especificamente à sexualidade no jovem. O que nós temos são autores espíritas que, preocupados com esse direcionamento, né, das coisas e com o que a gente tem de conhecimento que a doutrina nos oferece em relação à sexualidade de um modo geral, nós termos essas orientações. Então, alguns livros nós vamos encontrar, como é o caso desse que nós estamos estudando, né? Então, ele diz para nós assim: o material doutrinário visa a esclarecer. É verdade, Joel, até porque naquela época seria mais um escândalo falar nesses assuntos abertamente. É verdade. Então, e a gente não via, né, não era tão transparente como é hoje, essa problemática da sexualidade no jovem da época, né? O jovem na época não tinha a liberdade que os nossos jovens de hoje têm, né? Não tinham acesso a determinadas coisas como hoje nós temos aí a mídia, temos aqui a internet, computador, né? Era tudo muito camuflado e muito escondido. A gente vê aí nas histórias, na história do mundo mesmo, nós conhecemos isso, né? Então ele diz que o material doutrinário visa esclarecer o espírito imortal, não lhe importando a faixa etária do corpo humano que ele se encontra. O que, na verdade, vai diferenciar é quanto à dose do ensinamento, o conteúdo doutrinário, a maneira de comunicar e ensinar para os jovens e adultos, né? Então, é o que os autores, como ele, Walter, estão procurando fazer, adaptar, e nós precisamos ter esse conhecimento para a gente saber como vamos conversar com os nossos jovens. Você não pode conversar
com um jovem de 13, 14, 15 anos sobre esse assunto, da mesma maneira que você vai conversar com uma criatura já dos 30 anos, 25, 30 anos, é diferente, né? Então a gente precisa ter uma maneira assim muito cuidadosa, muito delicada para falarmos com os jovens. Então, e aí o Walter diz para nós, a verdade moral e espiritual é sempre a mesma. Claro, esse ponto aí a gente não pode negar. A sexualidade, a moralidade da sexualidade, a verdade espiritual dela é a única. As leis divinas são as mesmas para todos os espíritos. É por isso que eu fiz questão de ler aqui, também para vocês, passar para vocês o que eu li lá no livro da Dora Encontro, e a respeito disso, de uma coisa que nós não podemos esquecer. O jovem, ele é jovem, ele está passando pela primeira experiência nesse campo, nessa encarnação. Mas como o espírito, né, que habita aquele corpo ali atualmente, ele já traz, como ela nos informou, ele já traz os resquícios das encarnações passadas, né, daquilo que ele adquiriu. Então ele diz, as leis são as mesmas para todos. É lógico que para as crianças e jovens não precisamos tratar com eles de todos os assuntos sobre sexualidade, pois seria difícil e até impossível entenderem todos os aspectos. A ciência da sexualidade, à luz do espiritismo, diz o Walter, é bastante complexa e precisa de estudos por longo tempo para assimilar as verdades que merecem ser aprendidas pelos jovens. Então, essa é a preocupação, não é? O que realmente nós precisamos passar para os jovens? O que realmente nós precisamos conversar e orientar os nossos jovens a respeito nesse campo da sexualidade? Então, o Walter diz assim, o jovem espírita precisa conhecer bem o que a doutrina tem a dizer sobre a sexualidade, atendendo suas exigências existenciais e sua faixa mental, seja no âmbito do corpo físico, dos sentimentos, do namoro, do casamento, das leis morais, do amor e da paixão, dos ensinamentos do Evangelho, da psicologia espiritual integral, da justiça divina e da evolução espiritual através das reencarnações. Então, o que a gente precisa buscar muita informação, conhecimento, para quando formos conversar com os nossos jovens a respeito disso, a gente tem que atender às suas necessidades no momento, na situação em que se encontram e na faixa mental em que se encontram. Então, uma coisa importante que ele fala aqui é no âmbito do corpo físico. Muitas das nossas jovenzinhas e dos nossos meninos também, Joel, isso aí. Muitos dos nossos jovens, não adianta a gente ficar querendo passar o conhecimento de tudo que é sobre sexo para os nossos jovens, porque de repente não vai ser necessário. Mas vamos passar o básico, mas tendo uma base, procurando uma base em informações corretas. E uma dessa que ele fala aqui, no âmbito do corpo físico, é importantíssimo. Porque existem muitas meninas que não se conhecem. Não conhecem o funcionamento do seu corpo. Né? Ela não sabe, é verdade, né? Ela não sabe como é que se funciona. Como é que se gera uma criança. Não tem noção disso. Então é por isso que ele diz aqui, passarmos informações a respeito do corpo físico. Passarmos informações de sentimentos, isso é importante também, para que o jovem não use o sexo como uma máquina, como se fosse uma função fisiológica,
Porque isso não é verdade. Isso foi criado pelo homem. É a ideia do homem, né? Do homem que eu digo assim, o homem é ser humano, homem e mulher, que o sexo é necessário, que você precisa, que tem necessidade de ter relação sexual. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. A doutrina nos ensina muito isso. Então a gente precisa dar esses esclarecimentos. É isso, Joel. Nada de cegonha, nada de história da carochinha, né? Nada de ficar inventando coisas. Né? Agora, procurar elementos de acordo com a idade da criança, com a idade do jovem e do interesse deles, né? O sexo casual como que está em moda hoje. Então a gente precisa mostrar qual é, na realidade, o objetivo do sexo, do relacionamento sexual para os nossos jovens. Além, tudo bem, tem como objetivo a reprodução, mas não é para sair assim, crescer e multiplicar-vos à torta e à direita, não. Essa reprodução, ela precisa ter sentimento. Então há um envolvimento que requer sentimento, e não como está acontecendo hoje. Eu vou ficar com fulano. Fiquei, transei. Ainda dizem assim. Não é por aí. Então eles precisam ter essa orientação. Ele fala aqui também do namoro, né? Mostrar o que é o namoro, mostrar o que é o casamento, mostrar o que é um relacionamento sexual, a beleza que é aquilo, e como deve ser feito de maneira também bonita. Né? A Mana coloca para nós, mas hoje em dia eles têm mais conhecimento do corpo e da sexualidade. Mas tem conhecimento do corpo truncado, Mana. Você quer, eu posso falar aqui porque eu tenho convivência com jovens. Tem muita menina que não entende qual é o processo de menstruação. Elas não sabem por que tem a menstruação todo mês. Muita menina e muita mulher. Tem muita menina que não conhece o processo de ovulação, não conhece o seu corpo. Tem muita mulher que não sabe disso. Que ela pode, através de um processo da tabela, evitar a gravidez. Né? Tem muita menina e muito jovem que não entende o processo do ato sexual. Eles acham que é se entregar para ter prazer. E acabou. Não sabem, não param para refletir nas consequências daquele ato. Que o corpo humano, cada um do corpo humano, tem lá elementos e que eles funcionam. Então tem muita menina que não sabe, isso eu falo de cadeira, porque já orientei a muitas meninas que não sabem porque não conversam em casa. A mãe também, por sua vez, não tem essa orientação, principalmente nas classes de nível econômico assim mais baixo, não é? Não tem essa orientação, essa conversa com os filhos a respeito disso, então não sabem passar. Então é nosso dever. Nós que estamos, não importa, eu costumo falar sempre isso aqui quando eu venho fazer aqui esse estudo. Não importa onde nós estejamos, mas nós somos responsáveis pela orientação das crianças e dos jovens que estão junto a nós. Sejam nossos filhos, sejam nossos sobrinhos, sejam nossos netos, sejam nossos primos, sejam nossos vizinhos, sejam até aquelas criaturas que a gente encontra na rua no nosso dia a dia. É nosso dever dar a orientação. Não é obrigação só de pai e de mãe e nem de professor na escola, não. Todos nós somos responsáveis. Porque sempre, no nosso dia a dia, nós vamos ter crianças junto a nós, de uma maneira ou de outra. Pode ser de uma maneira direta, mas vem de uma maneira indireta, né?
O Joel coloca que uma coisa que engana muitas adolescentes é pensar que não vai acontecer com elas, justamente porque ela não tem noção de como é o funcionamento, a engrenagem dessa máquina que nós temos dentro de nós. Então acha que pode, tranquilamente, né? Então o que o nosso amigo Walter aqui vem nos orientando é a respeito disso, não é só falar o arroz com feijão. Não, a gente precisa explicar muito para eles, orientar no sentido de dar conhecimento do corpo físico, como é o processo, né? Dos sentimentos, para não vulgarizarem tanto esse ato tão bonito que foi criado por Deus. Faz parte da lei de Deus, para que haja a produção dos seres. Então é coisa divina, não é para ser assim vulgarizado da maneira que está sendo vulgarizado. E ele continua aqui, né? Não podemos tratar de sexualidade com os jovens circunscrevendo-nos ao que está na moda e no gosto popular deles, esquecendo o aprimoramento dos valores do espírito imortal que todo jovem é. Isso está sendo muito bem lembrado aqui. Não é achar que porque, é moda, você ficar uma noite e sair, tudo bem, Chuchuruca, não tem problema não. Você ficar uma noite com alguém e dali ter um relacionamento, transar e pronto, que acabou, que é uma coisa normal. Não, não é assim. Não é porque alguns rumos da sociedade, né? Alguns grupos da sociedade disseram que isso é normal, que tem que sair por aí fazendo o que bem tem vontade, que a gente vai agir assim. Não. Né? Pois é, Joaninha, eu estou vendo, já vi isso, né? Disputa de quem beija mais durante uma noite. E a gente já viu isso até na televisão. Boa noite, Elisa, seja bem-vinda, né? A gente já viu isso até na televisão, reportagens, eu já assisti, entre os jovens, quem beija mais. Olha, né? Então é isso que ele está colocando aqui para nós. Nessa parte a gente tem que orientar. Não importa, né? Pois é engraçado que elas não têm noção, né, do que é uma coisa muito boa, o beijo é uma coisa gostosa, o sexo é uma coisa gostosa, prazerosa, a gente não pode negar. Mas tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que ser dentro de uma harmonia, para que seja perfeito, para que a gente não... Isso a gente tem que mostrar para eles. Para que a gente não acarrete sobre nós marcas que serão difíceis depois de serem tratadas, de serem curadas, né? Nós vemos aí nos livros, nas obras de André Luiz, tem lá o Vida e Sexo, Sexo e Destino, o quanto o sexo mal utilizado nos traz problemas. Né? A Joaninha colocou, é muito feio, as pessoas se esbarram, se beijam e nem o nome sabe, não dá tempo. Pois é, Joaninha, e sabe o porquê disso? Falta de uma orientação, principalmente dentro de casa. Falta de orientação. Os pais acham que não precisa porque a escola dá. A escola, por sua vez, também não acha que é obrigação. Até que hoje em dia a gente já está tendo mais essas conversas, né? Já temos assim, muitas palestras nas escolas, mas ainda é muito difícil. Muito difícil. Aí você vem a televisão com as novelas mostrando que tudo é possível, que tudo pode, que tudo é fácil. Fica complicado, não é? A menina lá na novela, nossa, é normal transar, engravidar, mas a novela é ali uma obra de ficção. A vida real é outra coisa, completamente diferente. Então é isso que a gente precisa, né? Ter essa noção, orientar os nossos
Sim, é responsabilidade, em primeiro lugar, dos pais. Porque é com o pai que o jovem está tendo ali maior contato mais direto, né? Então, se eu, como mãe, não orientar minha filha, o que ela vai fazer? Ela vai ter orientação lá na rua. E orientação na rua, normalmente, não é uma boa orientação. Vai com Deus, Clarinha. Obrigada pela tua presença. Né? Então, é o que o nosso amigo está dizendo aqui para nós. E aí ele diz: deve conhecer a visão clara da doutrina espírita para poder ultrapassar as fronteiras mentais dos desejos e sonhos, fantasias e ilusões, vencendo e superando a si mesmo. Saber enfrentar com suas próprias forças espirituais, guardadas na mente e no coração, o diversificado, confuso e sombrio universo das ofertas sexuais não recomendáveis na atualidade. Então, nós precisamos orientar nossos jovens a respeito disso. Que nem tudo que se diz pode vai ser benéfico para nós. Né? Aquele conselho de Paulo. Tudo eu posso? Posso. Mas será que tudo me será benéfico? Boa noite, João, seja bem-vindo. Será que tudo vai ser uma coisa positiva para mim? Então eu preciso passar lá pelo crivo do bom senso e da razão. Agora, cabe a nós passarmos isso aos nossos jovens. Né? E aí ele continua dizendo: indispensável que as mocidades espíritas sejam amparadas, orientadas e assistidas por uma equipe de companheiros espíritas mais envelhecidos na experiência terrestre, passando-lhes com amor e carinho, empatia e simpatia todos os esclarecimentos doutrinários acerca da sexualidade à luz do Espiritismo. Então, é dever de toda a casa espírita que tem lá o seu grupo de jovens, e a maioria das casas espíritas possuem, né? Nós estamos falando de casa espírita porque nós aqui somos espíritas. Mas todas as crenças, né? Todas as religiões, elas possuem lá seus grupos jovens. Evangélicos, católicos têm. E deveria ter esse amparo em todos esses grupos. Dentro aqui, como ele diz, no nosso campo, na doutrina espírita, né, no meio espírita, nas casas espíritas, o grupo jovem, ele não tem que ficar ali só aprendendo as coisas da doutrina e fazer teatro, como a gente faz. Isso é muito legal, mas é preciso dar essa orientação aos jovens. Né? Palestras de vez em quando, chamar pessoas especializadas, e a gente tem mesmo dentro das nossas casas. Valeu, Joel, obrigada pela tua participação aí. Uma boa noite para você, meu querido. Volte sempre que puder. Então a gente tem que ter sempre pessoas orientadas, né? Pessoas para ali orientar, passar para eles todos aquilo que é o correto, né? Aquilo que deve ser feito. E ele diz: não devemos deixá-los abandonados e isolados em seus grupos alegres e entusiastas, mas com pouca capacidade de extrair da doutrina toda a orientação que necessitam, aplicar de imediato nessa fase tão difícil, perigosa e desafiadora. Então é a fase em que eles mais precisam de orientação. E é nosso dever dar essa orientação. Os pais responsáveis, diz o Walter, juntamente com os coordenadores de mocidade espírita e instrutores dedicados aos jovens nas instituições espíritas, devem esclarecer a temática com verdade e amor, educação e espiritualidade. É aquilo que nós falamos no início, né? Lembrar
que são espíritos em caminhada evolutiva. Não é? Não estão ali passando pela experiência pela primeira vez. A Chururuca coloca: Beth, será que a gente poderá comparar isso com o olhar intuitivo que às vezes um homem dá a uma mulher por trás? Não entendi a sua pergunta, Chururuca. E a gente poderá comparar isso o quê? Com o olhar intuitivo que às vezes um homem dá a uma mulher por trás? Comparar o quê? Não sei ao que você está se referindo, tá? Coloca aí mais claro para nós. Então, o que o nosso amigo está colocando aqui para nós é isso, nos alertando a respeito dessa responsabilidade. Nós que trabalhamos em casas espíritas temos essa responsabilidade. Nós que trabalhamos em grupos na nossa vida social, encontramos sempre jovens, sempre que puder, vamos orientá-los. Né? Ele diz assim: ensiná-los a enfrentar com fé e coragem. Ok, mana, tudo bem, deixa com ela então, tá? Ensiná-los a enfrentar com fé e coragem as fraquezas morais do mundo, as tentações da carne e os próprios impulsos da vida afetivo-sexual com disciplina, controle e responsabilidade. E a doutrina espírita, ela nos orienta muito a respeito disso. Nós temos aí material de autores de idoneidade, de responsabilidade, com gabarito para falar sobre isso. Nós temos Dora Encontre, nós temos esse companheiro que eu falei para vocês aqui hoje, Valdo Braga Filho, nós temos o próprio Walter Barcelos, que trata, né, que traz essas informações para os jovens. Nós temos Ney Lobo, que vem trazendo também livros falando sobre, nos ajudando como Divaldo, né, nos ajudando. Joana de Ângeles tem, né, obras lá através de Divaldo, nos orientando como trabalhar, como conversar. E a gente não pode deixar passar as oportunidades, né? Então, nós que estamos em contato com jovens, com crianças, vamos orientá-los. Vamos mostrar que a coisa não é bem assim. Vamos falar para eles da porta larga, né? Conte a história da porta larga, que nem tudo que é muito fácil é bom para nós. Né? Nem tudo que todo mundo diz que pode vai ser bom. E a gente sabe aí os meios, a gente tem conhecimentos aí, grandes conhecimentos disso, de justamente isso, de como passar isso para eles, né? E aí ele diz aqui para nós assim, tem mais uma pergunta que fizeram ao Walter, assim, olha só, interessante essa pergunta. Qual a melhor maneira de trabalhar temas polêmicos como drogas, sexualidade e conflitos familiares, sem que os jovens e os pais vejam o assunto como tabu? Que são assuntos assim, esses assuntos são tidos como tabu, né? O Walter coloca para nós: todo trabalho sério pede tempo, preparação e aplicação. Por esta pergunta, observamos a grande necessidade de estudarmos assuntos relativos à temática família e educação da criança nos centros espíritas. É todo um grande trabalho fazer que nem sempre os espíritas sabem por onde começar. Não é? Estamos trabalhando há mais de 20 anos nesta área, reunindo, estudando, escrevendo e divulgando esses assuntos e estimulando os estudos doutrinários de assuntos de família. E é verdade, o Walter ele tem vários livros direcionados a esse campo. E até mesmo a criação no futuro do Departamento de Família. E ele diz: tivemos a felicidade de editar pela Venerável União Espírita Mineira o livro Educadores do Coração. É um livro lindo, lindo, que todos nós deveríamos ler
e que nos ajuda muito a orientarmos, nos orienta para que a gente tenha material para orientarmos os nossos jovens. Trata unicamente dos assuntos da educação da criança no ambiente familiar, ajudando os pais a entender melhor sua missão e responsabilidade educativa junto aos filhos pequeninos. Gente, não é vergonha nenhuma, pais, principalmente os pais jovens, principalmente aqueles que estão se propondo a serem pais, a buscar informações, a buscar conhecimento para esse campo. Porque educar um filho não é tarefa pequena, não. Não é coisa muito simples, não. É uma tarefa muito importante, é uma missão. Está lá no Livro dos Espíritos. É uma missão que nos é dada por Deus para termos a responsabilidade na formação de um espírito. Então a gente tem que buscar sim orientação, tem que buscar informações para a gente não sair ensinando de maneira errada, deixando nossos filhos de maneira assim abandonada, nossos jovens, né? Nossas crianças de um modo geral. E ele diz: podemos e devemos reunir-nos para estudar e dialogar sobre estes e outros temas tão importantes e necessários com as mães, os pais e os jovens. Fazermos também reuniões nas casas espíritas com os pais, dando assim trabalho, fazendo cursos, né, palestras de orientação também para eles, buscando informações nos livros doutrinários. E aí ele diz, né, para encerrar aqui o nosso tema com ele: já estamos às portas do 3º milênio e devemos desenvolver outras atividades sérias para atender os enormes desafios e problemas complexos da atualidade, principalmente quanto aos temas de família, educação e criança. Aí eu trouxe para a gente acrescentar aqui, né, esse nosso estudo, porque não adianta a gente falar que precisa e não trazer uma orientação. Eu fui buscar aqui num livro que foi editado pela UZE, ele tem como título Família e Espiritismo, tá? Da Edições UZE, União das Sociedades Espíritas. Então, nesse livro tem lá um capítulo sobre educação sexual. E aí ele diz assim, nesse livro tem um texto de vários autores, e tem uma colocação aqui de Lorival Perry, que foi médico e também se dedicou ao ensino e orientação do sexo à coletividade quando estava aqui entre nós, quando vivo. E ele considera como princípios básicos para a educação sexual os seguintes itens. E aí ele coloca para nós: preparo dos pais para o ensino. Então, é nosso dever também dar orientação aos pais. Esperar até que a criança faça perguntas. E aquilo que o Walter falou lá, atender às necessidades da criança. Perguntas devem ser respondidas com sinceridade. Se não souberem respondê-las, dizer que a resposta os dois procurarão juntos. E não tentar enganar a sua criança ou seu jovem. Não sabe, não é vergonha nenhuma dizer: olha, não posso te responder agora, vamos procurar informações a respeito disso. Outra coisa que é importante que ele coloca aqui, que tudo deve ser ensinado de maneira positiva. Ensinar que o sexo é altruísta e nunca colocar como uma coisa para amedrontar. Né? Como foi passado durante muitos anos, que sexo é pecado, não é por aí. Não deve ser estimulado e precipitado. Colocar a criança que todos devem esperar com prazer a ocasião de ter sua companhia, um lar, uma família. Dar vocabulário refinado, decente e científico.
Ensinar as razões porque existem as famílias e as relações conjugais. As crianças precisam saber disso. Não deixar os esclarecimentos aos criados ou aos colegas. É tarefa dos pais e educadores. E a gente sabe que, infelizmente, muitos pais deixam por conta das babás. Ele diz assim que não há prescrição geral. Os pais devem estar preparados para responder às perguntas e não ficarem surpresos com elas. Frente às perguntas sobre sexos precoces, deve-se evitar as seguintes respostas. Você não pode compreender isso. A gente fala muito isso, né? Principalmente assim, pessoal sem essa orientação. Fala para a criança, não está na hora de você saber disso, não é por aí, né? Ou então, você ainda é muito pequeno para saber dessas coisas. Ou também, não seja bobo de perguntar isso. Não se deve dizer isso às nossas crianças, aos nossos jovens. Responda, então, sem falsidade. Porém, com meias verdades que não necessitem ser desmentidas mais tarde. Então, a gente também não precisa ser tão claro, né? Principalmente para criança. Mas a gente pode usar uma linguagem, usar termos, falar a verdade de maneira suave, sem precisar entrar nos detalhes técnicos, né? Diretrizes para a educação sexual da criança. Então ele diz para nós, preparo para a puberdade. Deve haver preparo para que não se assustem com a menstruação, com a ereção e com a ejaculação. Boa noite, Chico, seja bem-vindo. Então vamos orientar as nossas meninas o que é ficar menstruada. Vamos orientar aos nossos jovens, aos meninos, o que é uma ereção, o que é uma ejaculação. E isso não vai ser falta de respeito, não vai ser nenhuma coisa que vá denegrir ninguém. É a orientação que eles precisam. Não vamos considerar imorais coisas do sexo, dando sua educação sem malícia. Então, são pequenas orientações que o nosso amigo traz aqui para nós e que é de grande importância. E ele termina aqui dizendo para nós assim, o ensino sexual deve ser natural, incidental e deve aproveitar as oportunidades para contar sobre reprodução aos nossos jovens, às nossas crianças. E a gente assim está encerrando o nosso estudo de hoje, a orientação que o nosso amigo Walter trouxe para nós, lembrando que na semana que vem esse assunto vai continuar, né? Um outro enfoque. Semana que vem é sexo, é espírito e vida. Então vamos continuar falando sobre esse assunto, mas já dando um outro enfoque ao tema. A orientação que fica para nós hoje é essa: conversarmos, sem tabus, sem colocar como coisas feias. Sexo, mostrar para as nossas crianças que o sexo é divino. Agora, que precisa ter conhecimento, ser realizado com equilíbrio. Principalmente, uma coisa que o Walter colocou aqui e que eu acho importantíssima, não é? Que haja sentimento. Que a gente precisa entender, passar para as nossas crianças que essa fase da nossa vida, ela não pode ser feita de maneira maquinal, mas sim com sentimento. Como tudo na nossa vida, né? O que Jesus nos ensinou? Colocar o amor acima de tudo. E que quanto mais, principalmente para as meninas, né? Quanto mais cuidados nós tivermos, melhor será para nós. Então vamos buscar mais material, porque a doutrina nos oferece isso. Semana que vem a gente tem mais estudo a respeito disso, para que a gente possa orientar de maneira correta aí aos nossos jovens. E não podemos deixar, porque no caso, né, quem não tem filhos ou quem não tem jovens diretamente, achar que não tem responsabilidade. Tem sim. Conversar com uma criança na rua,
conversar com uma criança que surge na sua frente, porque as oportunidades surgem. Se nós estivermos preparados, elas vêm. Então a gente não pode perder, deixar de orientar essas nossas cabecinhas, lembrando, né? Não podemos esquecer nunca isso. São espíritos em evolução como nós, que precisam de orientações em todos os campos, não só no campo sexual. Hoje nós falamos no campo sexual porque era o nosso tema, mas em orientações em todos os campos. E nós, como assim, jamais experientes de vida, somos responsáveis por isso, por eles, ok? Bom, então eu vou passar para minha amiga Lisa, que vai fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a todos vocês aí. Churuluca, você não colocou aí, me desculpe, amiga, mas eu realmente não entendi a sua pergunta. Você não colocou aí de maneira mais explicadinha para a gente tentar responder, e você me perdoa. Então, vou liberar para a Lisa, agradecer aqui a presença de todos, desejar uma boa noite, um sono muito tranquilo e harmonioso, e convidá-los para a semana que vem estarmos aqui dando continuidade a esse estudo tão importante para todos nós. Fiquem todos com Deus. Sobe lá, minha amiga. Beijo. Boa noite a todos. Tem som? O som tá ok para vocês, pessoal? Estão me ouvindo? Ok, mana. Pois é, mais um estudo, né, Beto? Cheguei quase no final, não deu para chegar antes, mas é isso que vocês estavam falando sobre essa questão. Assim, para dar só um exemplo, eu vinha semana passada até conversando com uma colega lá do centro e ela estava com essa questão, porque a neta dela mora com a avó paterna. E a menina já tá com 10 para 11 anos. Aí eu estava comentando com ela, ele está ficando uma mocinha. Já está na hora de você começar a conversar com ela. Ou então a avó dela, ela fez, eita, é mesmo, né? Eu disse, é bom já começar esclarecendo a ela sobre certas, né, situações na vida dela, como a menstruação e outras coisas, despertar da sexualidade, que daqui a pouco vai iniciar e tal. Aí ela fez, poxa, eu estou preocupada agora, porque a avó dela é evangélica e disse, é daquelas bem tradicionais. Ela não vai falar nada mesmo. Eu disse, converse com a sua filha para ela já ir conversando com a menina, porque aí vai ter problemas mais à frente, se vocês não começarem a orientar agora. É muito necessário isso. Gente, nós, pelo menos eu, quando eu passei por essa fase, eu não tive orientação nenhuma, que meus pais, minha mãe principalmente, né, porque antigamente os pais, a mãe era quem tomava frente, não conversava sobre isso. É o que Beto falou, era tabu. E hoje em dia ainda tem pai que, vai conversar com sua mãe, olha, vê isso, vê aquilo. Gente, é uma coisa natural. O sexo, Jesus colocou o sexo para nós tratarmos ele como uma coisa normal e não banal, como as pessoas agem, não é isso, Beto? Então, temos que ter essa separação e esse cuidado, e só o esclarecimento. Tudo é esclarecimento, tudo é orientação, tudo é educação. É o que nos orienta sempre Kardec. Jesus já tinha esse cuidado, é educar. Educar é isso, é você estar conversando com uma coisa. A criança, quando pergunta, ele pergunta na inocência, sem maldade. Se você esclarecer normalmente, não vai ter maldade na mente da criança. Mas nós é que, infelizmente, né, assim, ainda nós, como nós falamos, né, os pais que ainda não têm esse discernimento, têm essa dificuldade, essa limitação. Então, estamos aqui para isso. E a doutrina, eu amo por isso, porque ela dá exatamente. A doutrina dá enfoque em todos os pontos da sociedade, todos os pontos da nossa convivência, todos os pontos necessários para o espírito evoluir. Então, tudo isso é importante para a nossa evolução, e a doutrina espírita está aí, esclarecendo e orientando, né? Fortalecendo os espíritos, preparando para ele caminhar consciente e com responsabilidade. Bem, vamos fazer nossa prece agora, né? Agradecer a
vocês por estarem todos aqui conosco, estudando, né, Beth? Com a gente aqui. E próxima semana, como o Beth falou, continuando esse estudo muito bom, maravilhoso. E só nos resta nos agradecer ao nosso Pai Criador, que nos oferece essas oportunidades, esses momentos maravilhosos em nossas vidas. E dizemos assim: Senhor Deus, obrigada por tudo de bom que dás a todos nós, pela nossa saúde, pela nossa família, por esses momentos de estudo e de engrandecimento para o nosso espírito, para que nós possamos cada vez mais, Senhor, poder receber, entender e praticar todos esses ensinamentos, essas orientações que é para a nossa melhoria e a melhoria daqueles que se encontram ao nosso lado, sob a nossa responsabilidade. Como nós pedimos, como nós solicitamos, tarefas a cumprir com essas criaturas, que possamos ser fortalecidos diante dessa nossa caminhada, a nós e a todos aqueles que estão ao nosso lado, e a todos aqueles irmãos que se encontram neste momento diante da tela do computador, encarnados e desencarnados, que estão aprendendo, crescendo, evoluindo, junto com todos nós. E assim, Mestre amado, espiritualidade amiga, que possamos pedir a permissão para podermos encerrarmos mais um estudo em Teu nome, e que o nosso corpo sirva de repouso daqui a pouco, repousará, mas que o nosso espírito torne-se instrumento da Tua paz, do Teu amor, trabalhando na espiritualidade, se enriquecendo, se fortalecendo, que ao despertarmos para mais um novo dia em nossas vidas, possamos estar mais conscientes, mais orientados e mais fortalecidos. E assim é que pedimos a permissão, mais uma vez, para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Muita paz, uma boa noite.